E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Petino Matheus Carvalho e essa é mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Bem, nas nossas duas últimas videoaulas de análise de circuitos, foi abordada a resposta natural tanto para circuito RC simples quanto para circuito RL simples. E nessa videoaula, vamos abordar o que significa aquele termo que acompanha a exponencial tanto da resposta para o capacitor quanto para o indutor. É a nossa constante de tempo, apelidada com a letra grega tal. Se vocês se lembram, para os capacitores, a gente tinha a seguinte resposta para a tensão. Vc de t era igual a V0 vezes um exponencial de menos t sobre Rc. Já para os indutores, a corrente no indutor, IL de t, era igual a um I0, que multiplica a exponencial de menos t sobre L sobre R. Quanto a seus gráficos, a gente tinha o seguinte. Para o capacitor, a sua tensão em T menor que T0, antes do chaveamento, ela ficava fixa em um V0. E a partir do chaveamento, quando o capacitor começava a se descarregar, ela decaía exponencialmente. Segundo, S exponencial aqui de menos T sobre RC. Para os indutores, o gráfico é muito semelhante. A gente tem aqui o IL, o tempo. Para o T antes do chaveamento, ela ficava fixa em um certo I0. E a partir do chaveamento, ou seja, quando o indutor se descarregava, decaía também exponencialmente, segundo S exponencial de menos t sobre L sobre R. Como o comportamento é semelhante, eu vou fazer a análise para o capacitor, e toda análise para o capacitor vai valer também para o indutor. Então vamos fazer isso. Vamos pegar essa equação do capacitor aqui, de Vc de t, e vamos analisar alguns detalhes dela. Bem, se a gente analisar a derivada desse Vc de t em t igual a zero, lembre-se que a derivada é a inclinação da reta no ponto. Então, seria a inclinação em t igual a zero. A gente ia ter aqui um ângulo maior, que a gente pode chamar de alfa, e um outro ângulo menor, que eu vou chamar de beta. Pela definição de derivada, a derivada seria a tangente desse ângulo aqui, alfa. Então, a tangente de alfa é a derivada de Vc de t, claro, no tempo. Então, a derivada da tensão seria V0, continua, porque é só uma constante multiplicando, vezes o que multiplica a variável que está sendo derivada na exponencial, então vai ser menos 1 sobre Rc, vezes a própria exponencial, menos t sobre Rc. Só que como estamos analisando a derivada em t igual a zero, se a gente aplicar t igual a zero aqui, a gente vai ter que a tangente de alfa é menos V0 sobre Rc. Outra coisa que a gente pode observar também é que alfa e beta são ângulos suplementares, ou seja, alfa mais beta é igual a 180 graus. Por conta disso, a tangente de alfa é o oposto da tangente de beta. Então, tangente de alfa é menos tangente de beta. E a tangente de beta seria este cateto oposto aqui por esse cateto adjacente. A medida deste cateto aqui, ou seja, onde essa reta corta o eixo T, eu vou chamar isso aqui de tal. De forma que a tangente de beta vai ser V0 sobre tal. Então, respeitando essa igualdade, que a tangente de alfa é menos a tangente de beta, chegaremos à seguinte conclusão. Menos V0 sobre Rc é igual a menos V0 sobre tal. Corto V0 com V0, menos com menos. Dessa forma, vimos que tal é igual a Rc. E Rc nada mais é do que o que aparece aqui embaixo do tempo na nossa exponencial. Então a gente poderia generalizar a equação da tensão no capacitor de forma que Vc de t seria V0 que multiplica a exponencial de menos t sobre tal, onde esse tal é Rc, e analogamente para os indutores, IL de t seria I0 vezes exponencial de menos t sobre tal,
Só que o tal agora da corrente do indutor não é RC, e sim L sobre R, que é o que a gente viu comparando as duas equações que a gente tem acima. A gente tem L sobre R aqui no indutor e R vezes C no capacitor. Beleza, agora já sabemos como encontrar a constante de tempo tanto para o capacitor quanto para o indutor. Mas ainda não definimos o que é essa constante de tempo. Então vamos fazer isso agora com um gráfico genérico. Eu vou chamar isso aqui de uma variável x de t qualquer, onde aqui vai ser um x0 constante até esse chaveamento aqui. Bem, neste ponto aqui, onde t é igual a tal, este ponto onde eles se tocam, a nossa variável x de t decaiu para 36,8% do que ela era no começo. Então, neste exato ponto onde t é igual a tal, x de t vale 0,368 x de 0. Ou seja, em t igual a 0 ela varia x0 e em t igual a tal ela decai para 0,368 de x0. Então, esse tempo tal em segundos equivale ao tempo dessa quantidade de decaimento. Vamos entender por quê. Vamos supor que a nossa variável x de t obedecesse às nossas equações. Então, seria um x0 vezes exponencial de menos t sobre tal. Quando t for igual a tal, a gente vai ter x0 vezes exponencial de menos 1. Ao calcular quanto vale esse exponencial de menos 1, a gente tem exatamente 0,3678, aproximadamente 368, que é o que a gente tinha posto aqui em x de t. Então, isso equivale a 0,368, aproximadamente, x0. Além disso, podemos dizer que, quando t se aproxima de 5 tal, o elemento está praticamente descarregado. Vamos então analisar x de t para t igual a 5 tal. Vai ser x0 vezes exponencial de menos 5 tal sobre tal, de forma que isso é x0 vezes exponencial de menos 5. Calculando o valor da exponencial de menos 5, vai ser x0 vezes 0,0067, que para uma análise de um circuito como o nosso é muito baixo, de forma que a gente já aproxima esse valor para zero. Então vamos continuar analisando aqui x de t. Então vamos supor que essa curva aqui é uma curva para um certo tal 1. Se tivéssemos uma constante de tempo maior, depende de qual tipo de elemento você está falando, então a sua descida seria um pouco mais suave. Então a gente teria aqui um certo tal 2, onde óbvio tal 2 é maior do que tal 1. E assim, se a gente continuar, um certo tal 3 maior do que tal 1 e tal 2, a gente ia ter um decaimento ainda mais brando. Então a gente pode perceber que, quanto maior for a constante de tempo tal, mais vai demorar para que o valor de x de t decaia para 36% do seu valor inicial, ou em outras palavras, ele vai demorar mais para se descarregar. Então a gente analisando as derivadas aqui, a gente teria algo assim, aqui tal 1, para tal 2 algo assim, e tal 3 assim. Então o circuito ia se manter por mais tempo ativo, conforme maior for a sua constante de tempo. Então, só recapitulando, para os capacitores, a constante de tempo é RC, e para os indutores, a constante de tempo é L sobre R. Uma última observação, que vale a pena ser ressaltada, vem da própria EDO que resolve a tensão e a corrente para o capacitor e indutor. Se vocês voltarem lá na primeira e segunda aula, vocês vão ver que a EDO que a gente tinha para resolver esse circuito era da seguinte forma: dVc dt mais Vc sobre Rc, isso é igual a zero. E para indutor, dIL dt mais R e L sobre L é igual a zero. Então, a nossa constante de tempo já aparece desde a nossa DO. Você pode identificar pelo termo que multiplica a tensão, no caso do capacitor, ou a corrente, que multiplica o indutor. Então, generalizando, a gente teria dVc dt mais Vc sobre tal, isso é igual a zero, e dIL dt
mais IL sobre tal, isso é igual a zero. Lembrando, este tal aqui do capacitor é diferente do tal do indutor. Fica aí apenas com uma observação, mas que pode te ajudar na hora de já identificar quem é a sua constante de tempo tal. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido também. Perdoem as atrocidades nos desenhos dos gráficos, mas foi por um bem maior. Espero que vocês tenham entendido o assunto na sua totalidade. Mas qualquer dúvida, mande para a gente um e-mail ou pode deixar aí nos comentários que a gente responde. Um abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!